Boa noite. Boa noite, conscientes. Sejam todos bem-vindos à nossa live. A gente vai falar hoje sobre apometria e nutrição. Comigo e com a Paula. Vamos ver se ela entra. Oi, Clau. Oi. Oiê. Tudo bem? Bem com você, Bi? Tudo bem, tudo ótimo. Eu falo que eu tenho... Tô escutando bem. Eu falo que eu tenho uma inveja aí de São Paulo, porque eu vejo a Paula sempre de blusinha, de camisa, né? E eu tô sempre com uma gola. Tá muito calor aqui, eu tô com o ar-condicionado ligado, não estava aguentando. Eu tô com o pé gelado aqui, com blusa de lã, blusa de gola, e mesmo assim, né? Frio, chuva, e é isso. E aí, como você está? Oi, gente, boa noite. Gente, sejam todos bem-vindos, né? Fazia tempo que a gente não fazia uma live juntas, né, Paulinha? Verdade. Oi, Cláudia. Bom, gente, então hoje a gente combinou essa conversa, esse bate-papo, para falar um pouquinho sobre dois temas que, apesar de parecerem muito diferentes, né, eles se complementam de uma forma muito importante, muito interessante, que é a apometria e a nutrição, né? Inclusive, hoje estava falando com amigos sobre isso, das orientações, né, de toda e qualquer consciência que se acopla, de toda e qualquer entidade que conecta, sempre traz o processo da gente cuidar do corpo físico. Por quê, né? Porque a gente tem ali o que é considerado os três cérebros, né? A medicina chinesa traz isso, outras linhas trazem isso, mas as próprias consciências multidimensionais, seres estelares e outras estruturas também trazem isso, né? Que é o nosso coração, o intestino e o cérebro, né? O que a gente deixa de entender quando a gente entra nesse campo espiritual é que a forma como o nosso corpo tá, ele vai influenciar totalmente nas conexões, né? E da mesma forma que quando a gente só olha para o corpo e não olha para os outros aspectos multidimensionais do ser, a gente deixa ali de viver a nossa experiência na totalidade. Então, olha que interessante, Paulinho, uma informação que eu vou trazer nova aí para o pessoal, que eu estava conversando com esse meu amigo hoje sobre esses três cérebros, que a gente acredita, né, que o primeiro cérebro, que o cérebro que é o mais importante, é o nosso cérebro do cabeção, né, que é o cognitivo, porque afinal é onde a gente pensa, processa as informações e tudo mais. E olha que interessante essa visão. Na verdade, o primeiro cérebro, que seria o cérebro que é o receptor de informações, é o coração. E na hora quando a gente estava conversando sobre isso, eu falei, nossa, mas será mesmo, né? E aí ele trouxe a explicação seguinte. O primeiro cérebro é o coração, porque ele é o órgão receptor inicial de toda e qualquer informação. Porque tudo aquilo que a gente recebe vai primeiro no campo do sentir. Então, tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que você experiencia, tudo isso você não pensa primeiro, você sente primeiro. Então, o coração é o nosso portal de conexão com o ambiente externo e com a nossa consciência. E aí, o que acontece? A gente recebe pelo coração, né? Aí, o que a gente faz? Qual que é a função do segundo cérebro, que seria o nosso intestino?
é o filtro. O intestino, ele funciona como um filtro de todas as informações que a gente recebe. E é o intestino que vai fazer o processamento dessa informação, gerando os hormônios ali de felicidade, ou de tristeza, ou de euforia, ou de medo, ou de qualquer outra coisa, e vai enviar essa informação para o nosso cérebro. Só que, pela maioria das pessoas estarem entupidas, né? E entra a questão do corpo. Então, elas estão entupidas de metais pesados, elas estão entupidas de coisas que fazem mal, então, glúten, lactose, caseína, um monte de porcaria aí que a gente consome, um monte de veneno, né? Esse segundo cérebro, ele não consegue fazer essa filtragem da forma mais adequada. E aí, quando ele envia as informações para o nosso terceiro cérebro, que a mente é só o terceiro cérebro, tá no terceiro ponto dessa estrutura, ele envia as informações cheia de problemas. É como se, por exemplo, eu tivesse uma interferência no meu acesso. Por quê? Porque entrou pelo meu cardíaco, eu não soube filtrar porque o meu intestino não tá legal. E aí, na hora de eu pensar, eu não consigo pensar, eu não consigo raciocinar. Então, isso tem tudo a ver com mediunidade. Por quê? Porque a mediunidade, ela é um primeiro pulso, ela é uma primeira informação, é aquele primeiro momento que a informação chega pra gente, que é através do nosso sentir, que é sentir a frequência. Se a gente está com o intestino desregulado, intoxicado, com desbiose, com um monte de coisa, a gente não processa essa informação. E aí a gente não consegue acessar ela de uma forma explicativa racionalmente. Como que eu vou desenvolver mediunidade se eu estou intoxicado? E até porque você sabe que o jeito de reagir às situações tem a ver com o nosso intestino, né? Então, nós temos muitos hormônios produzidos via intestinal. Então, vocês já viram quando nós chamamos essas pessoas que não evacuam diariamente, que têm constipação, que são constipadas de pessoas enfesadas, né? A gente fala, são enfesadas. Quando a pessoa tá brava, na verdade, né? Falei errado. Quando a pessoa tá brava, nós falamos que a pessoa tá enfesada. E nada mais é do que realmente a pessoa estar constipada ali, né? Você pode ver, eu já tive uma vez uma funcionária que ela tinha muito problema para ir ao banheiro. Ela só ia com uso de laxante, enfim, ficava 8 dias. E ela era extremamente estressada. Então, esse termo enfesada, ele realmente vem desse fato de pessoas constipadas, porque ficam lá, né, com as fezes presas dentro delas. E isso, obviamente, vai nos fazer reagir a situações de forma diferente. Então, dependendo do jeito... Eu já até trago que eu acho que o primeiro é o intestino, porque às vezes você vai ter uma puxa experiência ali e você recebe de uma forma diferente porque você tá com a produção hormonal toda ferrada, sabe? Porque você tá O intestino, ele é muito importante, mas ele não é o primeiro porque ele é o filtro. Então, ele não recebe inicialmente a informação. Quem recebe a frequência é o cardíaco. Por isso que a gente fala do portal do coração, né? Que é a nossa chama trina, que também é conhecido como Espírito Santo. Então, o cardíaco, ele recebe e ele envia para o intestino. Por isso que a gente tem o estudo da psicossomática também. Tem coisas que a gente não consegue resolver, por mais que a gente faça um tratamento físico, porque tem um fundo emocional ali, que é a forma como eu recebo a informação pelo cardíaco. Mas não adianta de nada eu receber essa informação, seja de uma pessoa, seja de uma consciência, seja de uma entidade, seja do que for, se eu levo isso primeiro para o meu segundo cérebro, que é para o intestino, eu não consigo filtrar isso. Ele não vai chegar no meu cérebro. Sim. E aí é como você vai reagir a essa informação, né? Isso tem Exato. intestino. Que é a descarga hormonal a partir da frequência que eu recebo, né? Exato. Porque a informação ela é neutra. Mas como eu vou processar e filtrar ela, vai depender de como o meu intestino está funcionando. Exato. Então, às vezes você... uma coisa muito incrível que você recebe ali... Por você estar com esse intestino comprometido, com uma disfunção de hormônios ali, você acaba
não tendo aquela emoção, né? Não sentindo aquilo da forma adequada. Exato. Né? Tá preso ali no estresse, em mau humor, às vezes depressivo, Uma né? ansiedade, né? Isso. Uma ansiedade. Então, gente, hoje a gente queria compartilhar um pouquinho com vocês, né? Dei essa abertura porque eu achei sensacional a gente ter essa. Eu tive essa conversa com esse meu amigo hoje, sensacional, que era o dia da live, né? Eu falei para ele: olha, eu vou falar sobre essa conversa que a gente teve na live porque é muito interessante, porque no fim das contas a gente estuda e a gente tem conhecimento, mas existem formas de explicar que ficam ainda mais claras, né? E para mim isso ficou muito claro, né? Então, e aí a gente associa isso aos corpos sutis também, né? Aos corpos superiores, aos corpos inferiores, como que a informação chega? A informação é energia, como que ela vai chegar, né? Através dos corpos inferiores, né? Então, assim, é muito interessante quando a gente começa a entender o porquê das coisas, porque a gente não faz simplesmente porque alguém está dizendo para a gente fazer, porque alguém disse que é bom, mas porque a gente adquiriu o conhecimento para entender o nosso próprio funcionamento. E isso é saber escutar o nosso corpo, isso é saber escutar as nossas equipes espirituais. Então, muita gente pergunta como que eu acesso as minhas equipes espirituais? 70% dos problemas de acesso seriam resolvidos se as pessoas tratassem o intestino. Sim. Hoje a gente já sabe, né? O que causa a maioria das doenças, isso tem sido muito estudado e tem sido muito comentado na área da saúde, na linha funcional, claro, é a inflamação crônica de baixo grau, e começa sempre ali no intestino, né? Então, essas doenças, elas se iniciam no intestino, né? Começa ali com uma alimentação errada, com você consumindo alimentos que você não pode consumir, que você é alérgico, intolerante, começa a romper aquela barreira intestinal, e aí com isso a gente vai derivando a outros problemas que a pessoa nem associa com a questão alimentar, uma dor articular, né, uma depressão, que as pessoas não tratam o intestino, ficam tomando remédio, esquecem de olhar essa parte alimentar intestinal, né? Exato. A gente tem uma porção muito grande de serotonina produzida via intestinal, não tem como a gente não olhar para o intestino, né? E, enfim, então tem que olhar, né? Não tem como. A alimentação é base, e hoje eu vejo que às vezes as pessoas trazem informações ali para não sair da zona de conforto, sabe? Estudo, gente, tem para tudo. Eu tenho um professor meu que ele estava comentando que tem um estudo que se você pular de paraquedas, a porcentagem sem você pular do avião sem paraquedas, a porcentagem de pessoas que morrem, né? Mas na verdade aí você vai ver o estudo, o avião tá no chão, sabe? Então assim, viés ali, né? Então, nós temos que entender. Eu falo, a prática clínica é incrível, assim, para mim é a base, sabe? Você vai achar estudo que isso inflama e que não inflama, que é inflamatório e que não é inflamatório, tá? Mas e na prática clínica? E na hora que você aplica no paciente, na hora que você aplica em você, o que que isso traz? Isso, para mim, é indiscutível, né? Quando a gente aplica e vê o resultado, vê um paciente que está ali batendo a cabeça, já passou por um monte de profissionais. Por quê? Porque não olha a saúde intestinal, não olha a individualidade, né? A gente hoje fala laticínios, acaba tirando da maioria, porque assim, não chega ninguém saudável para mim. A maioria das pessoas que chegam para mim estão cheias de problemas, cheias de sintomas intestinais. Nós começamos nos que são normalmente mais inflamatórios e mais alergênicos. E acaba que a pessoa melhora. Então, não, é todo mundo? Não, mas a maioria das pessoas hoje não está saudável, está com a saúde intestinal comprometida. Então, acaba quando você tira, resolve muitos problemas, né? E você sabe que essa informação nesse formato dos três cérebros veio através dos pleidianos. Só que um grupo específico dos pleidianos que trabalham na Santa Esmeralda da parte genética. Então, eles trouxeram esse entendimento da chamatrina, das três células, né, desse processo todo dos três cérebros, enfim. E o que eu achei muito interessante, que até você comentou, né? Você vai ver doenças crônicas ali, elas se iniciam
porque o intestino não consegue fazer a função adequada, né? E gera todo um distúrbio, doenças autoimunes e outras estruturas, né? Então, o que a gente começa a entender dentro desse processo? Que a gente sabe, quando a gente começa a estudar física quântica e toda essa estrutura, que tudo começa no campo vibracional. Então, tudo que é matéria, matéria é energia condensada, né? Então, o corpo ele é uma energia em desaceleração. Então, ele se torna uma partícula que traz a fisicalidade. Então, tudo começa no campo de energia. Muitas vezes, o que acontece? Eu recebo uma energia externa, né, a mim, ela me gera um quadro emocional, porque a energia externa ela vai bater direto no meu cardíaco, então ela vai gerar um quadro emocional. E eu vou trazendo isso para o meu intestino. No campo de energia, se eu não me alimento bem, se eu não estou com o intestino legal, se ele já é sobrecarregado com outras estruturas, ele, além de não conseguir fazer o processo bem físico, que é ali digerir o que a gente se alimenta, o que a gente utiliza, ele começa a não conseguir digerir as nossas emoções, como esse filtro que ele é energético também. É por isso que a gente tem o plexo solar, né? Que é o chakra do plexo solar, que ele funciona como um centro de energia. Entende? Então, por quê? Porque ele faz todo esse processo de filtro. Quando a gente não tá com o nosso intestino legal e a gente não vai conseguir filtrar as energias e as emoções, aquilo também somatiza. Então, a gente tem tanto o aspecto físico quanto o aspecto energético e emocional intensificado. Por isso que traz esse entendimento da psicossomática, que a gastrite e outras coisas também têm fundo emocional, né? Que vem através do estresse, que vem através de guardar mágoas, rancores, de não digerir bem as emoções. Porque isso tem relação com o nosso processo físico, da gente não estar se alimentando bem, da gente estar intoxicado, da gente estar com problema ali no intestino. O intestino ele não tem força e não consegue digerir bem as emoções, o que acaba potencializando o processo tanto físico quanto emocional ali, né? Então é muito interessante. E outro ponto até, Paulinha, o que acontece? A gente vê hoje em dia cada vez mais as pessoas tendo problemas de intolerâncias e cada vez mais cedo isso, né? Existe um ponto ali que é o fator de que os alimentos estão cada vez mais tóxicos, o nosso solo está cada vez mais tóxico e outros fatores também. Existe um outro ponto que é o ponto da nossa matriz de controle. Por quê? Porque eles têm total conhecimento disso, então o que eles fazem? Eles sabem que intoxicando o solo e através da indústria farmacêutica eles conseguem com que a gente não consiga ter uma saúde intestinal de qualidade, né? E como que a gente vira, por exemplo, o que chama comida, né? De Draco, de todas essas estruturas que a gente fala negativadas, através do sistema endócrino, hormonal e emocional. Que é o quê? Eu recebo a emoção, eu não consigo filtrar aquela emoção para mandar a resposta para o meu cérebro, eu gero uma carga hormonal e endócrina ali muito densa, muito com ansiedade, com medo. Por quê? Porque o meu cérebro ele não conseguiu racionalizar e ter clareza do que aquilo ali significa. Então, novamente, a informação que chega é uma informação neutra. Mas por eu não conseguir intestinalmente filtrar essa informação e enviar a informação correta para o meu cérebro, eu acabo gerando um monte de enredo mental. E aí o que acontece? Eu baixo a minha frequência. Entende? Sim, agora entendi. Pelo cardíaco a gente recebe uma informação neutra e aí Exato. A gente vê como o corpo vai responder, se de forma positiva ou negativa para levar para o cérebro. Agora eu entendi. Exato. Outra coisa que você falou, né, sobre essa questão de emoção e digestão, né, de intestino. Quando nós estamos ansiosos, vamos comer ali, né, consumir um alimento, a gente está ansioso, não presta atenção, está estressado. Isso diminui, mexe com a nossa
acidez gástrica, mexe com a nossa produção de enzimas digestivas, e aí, de novo, começa a prejudicar o intestino, começa a abrir nossa barreira intestinal. Então, é uma bola de neve, né? E aí, isso prejudica a produção hormonal, você entendeu? Isso mexe ali com a nossa produção hormonal, nos deixa mais estressados e vira um ciclo vicioso mesmo, sabe? Ciclo Então, vicioso. aí que começa a ficar difícil da pessoa sair, né? Então, outro ponto que a gente até conversou uma vez e que alguns de vocês aqui já podem ter percebido é o ponto da sutilização do nosso corpo para que ele consiga sustentar gradientes de energia mais elevados, né? Então, o que acontece? Algumas pessoas, ao começar o caminho espiritual, fazer ativações, fazer purificações, espiritualmente falando, começam a perceber que determinados alimentos já não caem mais bem. O nosso corpo ele já não consegue mais tolerar. Às vezes eu nunca tive intolerância a alguma coisa com algum tipo de alimento e parece que eu não consigo mais comer carne, parece que eu não consigo mais digerir determinado alimento. O que acontece? Esse é o processo de frequência luminosa que o nosso corpo recebe. Porque a luz, gente, ela degrada a matéria. A luz degrada a matéria. Então, quanto mais gradiente de luz, é por isso que o vampiro lá, o Drácula, né, tem essa história dos vampiros que quando eles vão para a luz solar, eles queimam, né? Por quê? Porque qual que é o entendimento disso? Você é sombra, você é densidade. O que acontece quando você acende uma vela na escuridão? Aquela vela por onde você passa degrada, ela dissipa a escuridão, ela dissipa a sombra. Então, a luz, quanto mais frequência elevada, quanto mais luz, mais isso degrada a densidade do nosso corpo físico, degrada a matéria. Por isso que a gente fala da autocombustão através das práticas meditativas, de que quando o monge ele atinge a iluminação, ele entra em autocombustão e deixa o corpo de forma consciente. Por quê? Porque ele atingiu um grau de luz, de elevação tão grande que ele degradou a matéria. Ele conseguiu se libertar daquele corpo. E isso acontece gradualmente com o nosso processo à medida que a gente vai recebendo quântons, gradientes e frequências de luz cada vez mais elevados. O nosso corpo, que é denso, ele começa a entrar num processo de colapso. Então, ele já não aceita mais. Parece que aquilo que antes não fazia tão mal, agora faz um mal absurdo, porque ele não consegue mais sustentar aquela sombra. E aí começa o processo de catarse. Eu trago para fora as minhas emoções mais densas. Eu vou a lugares e parece que a minha mediunidade empata, sente tudo. Eu fico cansado mais rápido. Eu como determinados alimentos e aquilo já não me cai bem na hora. É porque o nosso corpo está se utilizando para que ele se adeque àquela frequência vibracional, àquela nova frequência vibracional. E isso nos exige novos hábitos. Por isso que entra o detox, que é tão importante. Por isso que entra uma alimentação mais viva, mais natural, né? Com menos toxicidades, que é tão importante. Para que o nosso corpo ele consiga sustentar cada vez mais gradientes de energia mais elevados, mais quântons de energia. Porque muitas vezes a dificuldade da matéria, de estar na matéria, é conseguir abrir mão de tudo isso. Porque o sistema ele te torna dependente. Você cria uma facilidade ali com tudo pronto, tudo preparado, você só precisa abrir embalagem, você só precisa comprar, tá com dor de cabeça, vai lá e compra um remedinho, toma um remedinho. Porque o sistema te gera essa dependência, ele não te dá a cura, ele te gera dependência. E quando você está no processo ascensional, se você quiser realmente entrar no processo de expansão, você precisa da cura. Você não pode mais se sucumbir aos prazeres imediatos, você precisa focar naquilo que vai contribuir para que você sustente campos cada vez mais elevados. E foi muito interessante a nossa troca, agora falando um pouquinho, porque a gente conseguiu ver esses dois lados, né, Paulinha? Sim. Tanto o lado da nutrição quanto o lado da espiritualidade. Sim. Até concluindo aquilo que
falar, né, que as pessoas elas acabam indo contra alguns estudos, buscando traz esses estudos que reforçam aquelas e elas se apegam nisso para quê? Para não sair daquela zona de conforto, né? Porque é muito mais fácil você falar que não, leite não faz mal, não, glúten não faz mal, e ficar se entupindo ali daquele tipo de produto que te traz aquele conforto, aquela dopamina imediata, né? Do que você realmente mudar seu estilo de vida e ir para a cozinha, entender que tem que ter legume, tem que comprar, lavar, pescar e preparar, né? Então, é muito mais fácil abrir um pacotinho, né? É muito mais fácil pegar a marmita que está congelada ali no freezer e aquecer no micro-ondas, no plástico e comer. E eu falo isso para os pacientes, sabe? Porque eu sei, Vicky, que tem momentos da nossa vida, né? De novo, estamos numa matrix, né, de controle. Tem momentos da nossa vida que realmente é difícil. Todo mundo tem esses momentos. Eu, você, que a gente está mais na correria, está passando por processos que precisariam de uma facilidade. Isso é para ser momentos. Agora, se você está há meses, há um ano, 2 anos, nesse mesmo processo, você continua com esse discurso, não tenho tempo, não consigo, não quero, não dá para treinar, não consigo cozinhar, você tem que rever sua vida. É simples assim. Você tem que rever suas prioridades, né? Por um tempo aqui. Essa ser, por exemplo, uma mãe que acabou de ter filho, a gente sabe que é corrida, ela não consegue escovar o dente, né? Ir no banheiro, quem dirá às vezes parar e fazer uma comida e comprar uma. Mas é um momento, é uma fase, vai passar. Agora, estou há anos sem querendo alimentos, querendo praticidade, querendo. Aí realmente reveja a sua vida. Reveja a sua vida, porque não tá certo e o preço vem. Cobrança Às vezes a gente quer muito benefício, né, das práticas, o benefício das coisas, e só que a gente não está disposto a pagar o preço. e é o que o Patrick falou, não há atalhos. É assim, ó, tudo vai ter a gente vai colher alguma coisa. As nossas escolhas, elas vão trazer uma colheita, né? Então, eu acho que a espiritualidade, entender isso, né? Com essa linha, eu trago sempre da Rometria, porque foi a única linha que me trouxe, que me abriu para essa visão, da responsabilidade, né? Então, assim, não adianta querer ficar jogando só numa apometria a sua cura. Você tem que ter a responsabilidade de ir fazer a sua parte, né? As entidades trazem muito isso, né, Vicky? Trazem sempre também o livre-arbítrio, a sua escolha. É um processo, assim, e a então, você lá, você tem que comprar as ervas, você tem que ir lá fazer o banho. Tem gente que não faz nem o banho, né? Como que você quer? Tem que fazer a sua parte, não dá para terceirizar, né? E na alimentação coisa, você tem que fazer a sua parte, né? Nós guiamos ali, somos GPS, mas não tem atalho, como o Patrick disse, não tem atalho, né? Exatamente. Eu gosto muito, eu vi um vídeo esses dias da professora Lúcia Helena Galvão, e ela trouxe um entendimento filosófico que eu achei bizarro, assim, de sensacional. A gente tem que estar disposto a pagar o preço das coisas e a entender que tudo aquilo que vai te dar muito vai te cobrar muito também, vai te custar muito também. Então, às vezes, a gente fica apegado ao passado, às justificativas da nossa vida, o porquê que a gente está agindo de tal forma, o porquê que a gente faz tal escolha, etc. Porque a gente está muito conectado ao passado. Que é o quê? Porque isso aconteceu comigo, porque eu vivi essa coisa, porque, sabe? Que é o muro de lamentações. E o fato o que é um fato? O que é uma realidade? Todo mundo tem desafios, todo mundo tem problemas. Esse é o primeiro fato da realidade. O segundo fato, não há nada de desafiador que aconteça na sua vida que, na sequência, não vai te trazer um grande aprendizado, uma grande transformação, uma grande mudança na sua vida. Então, muitas vezes, pela mudança que aquilo trouxe na nossa vida, pela potência que aquela situação causou para que a gente pudesse enxergar as coisas de uma forma diferente, pudesse tomar novos caminhos, é um preço justo a se pagar. Sim. Os desafios da nossa vida, nenhum deles a gente fica sofrendo porque a gente deixa eles como se eles fossem injustos e débitos, né?
Então eu tenho aquele desafio em aberto e aquilo não foi, ficou em débito, ficou uma dívida ali. E na verdade não ficou uma dívida. Quando eu acerto as contas com o meu passado e eu entendo que na verdade aquilo foi um preço justo a se pagar, para que eu pudesse acessar o que há de melhor na minha jornada, porque daqui a pouco, se aquilo não tivesse acontecido, eu não tinha acessado uma nova consciência. E isso funciona para a nossa vida atual. Então, às vezes, hoje vai ser difícil, a dificuldade é estabelecer uma rotina, a dificuldade é. E quando eu digo rotina, as pessoas pensam em algo rígido, né? Então, 6 horas da manhã eu tenho que levantar, 6h30 eu tenho que estar treinando, 7 horas, sabe? Não. Rotina é eu fazer o que tem que ser feito, mas dentro das possibilidades que eu tenho. Então, às vezes, gente, eu vou treinar às 6 da manhã, às vezes eu vou treinar às 11, às vezes eu vou treinar às 6 da tarde, mas eu não deixo de treinar, eu não deixo de fazer. Então, aí, a rotina ela é flexível, mas é a gente ter prioridades. O que é mais importante para a minha vida que vai me levar naquele resultado que eu quero alcançar? Para minha melhora, para minha evolução. Então, se eu realmente quero melhorar a minha frequência, se eu quero ter resultados na minha vida, se eu quero ter inteligência emocional está totalmente relacionada ao intestino. Não está relacionada à mente, está relacionada ao intestino. Não é a gente controlar os pensamentos. A gente não controla os pensamentos. Tem 90 mil pensamentos por dia. Está relacionado ao teu filtro do intestino, porque você não sabe digerir aquilo que você recebe do externo, a informação que você recebe. Então, se eu quero obter isso na minha vida, eu tenho um preço para pagar. E é um preço justo para eu ter o benefício disso. Porque quando eu estou regulado, né, quando eu estou alinhado, eu tenho mais energia, eu me sinto bem, a ansiedade diminui, o estresse diminui, eu tenho clareza mental, o meu corpo melhora. E eu falo de outra forma, você recebe tudo de outra forma. Tudo que está acontecendo à sua volta, quando você está bem, está saudável, está com o intestino saudável, é recebido de outra forma. Simples assim. Simples assim. Poderia ser simples, na verdade é simples, mas a gente complica, né? Isso, mas na verdade é isso. A gente é muito mais simples, não é tão simples também, mas é muito mais simples do que a gente pensa. Como você, nós pegássemos essas situações aí, né, e víssemos de uma forma mais neutra, né, o que acontece assim com a gente, porque se fôssemos gratos de uma forma mais neutra, porque realmente vai nos tirar de um local ali, porque se tá confortável, a gente não sai. Somos seres humanos, então tá confortável ali, a gente vai ficar ali. Se nós não estamos no lugar, eu acho que quanto mais a gente vai tendo contato com as entidades, isso vai acontecendo, né? Porque às vezes a gente fala assim, comecei a ter contato, né? Comecei a ter contato com a entidade, fiz a apometria, minha vida piorou então, mas é porque você precisa sair de onde você está disposto a passar pelo processo, né? Exato. Coisa, a sua paladar, você tem que aprender a gostar de legumes, você vai ter uns dias que vai passar por vontade, mas vai passar, você está disposto a passar pelo processo? Né? Você estando disposto, estando aberto, entendendo que às vezes uma doença, um sintoma que veio ali para você, né, alguma coisa que aconteceu no seu trabalho, uma falência, sei lá, foi ver o lado bom disso, que foi para te tirar de onde você estava, senão você não ia sair dali, se não fosse aquela doença, você não ia mudar o seu estilo de vida, você não ia mudar, né? E eu já vi, a gente sabe que as entidades fazem milagre, a gente sabe, né? Tem gente que não se alimenta bem ali, mas tem muita fé, tem um merecimento ali. As entidades, elas fazem milagre. Eu já vi, eu acho difícil quem é da área da saúde que nunca viu, né? Que nunca presenciou coisas assim que a ciência não explica. Só que eu já vi pessoas que receberam esse milagre, né, das entidades, depois terem a recidiva da doença e irem a óbito pela doença, porque não. Ok, fui curada, tá bom, ok. Seja grato e faça a sua parte. Agora, você entendeu tudo que você passou? Não. A pessoa continua com o mesmo estilo de vida. O que acontece? A doença volta. Então, olhar, né, com esse prisma de entender o porquê que está acontecendo aquilo na nossa vida. E não é uma psicologia, essa positividade tóxica. Eu odeio isso. Mas é realmente, sabe, ser grato pelo que você está passando. E se você é grato e confia e faz sua parte,
É maravilhoso, eu nem sei o que falar, tá? É incrível. Só quando a gente vivencia, quando você confia, né? E faz sua parte, né? Só confiar em sua parte. Você, né? Aqui. Ah, Mas é bem isso, assim, e o que que a gente fala, né, do estado de neutralidade, que traz muito ali, né, os mestres nos trazem muito esse ensinamento da gente entrar no estado de neutralidade. É entender que, assim, o bem e o mal, o que a gente chama de céu e inferno, a dualidade é um estado de consciência. A informação sim. é neutra. O que eu Uhum. faço com a informação é que vai ir para uma polaridade ou outra. Eu polarizo a informação. Por Isso. que a mesma situação é recebida e lidada de formas diferentes por pessoas diferentes? Por quê? Porque cada um vai ter o seu processo ali interno. E isso tem a ver muito com o nosso estilo de vida. Então, quem já está num processo de uma expansão de consciência maior, que já entendeu como funcionam as coisas, que já entendeu que precisa equilibrar corpo, mente e espírito, que já entrou num processo de ascensão da consciência de uma forma verdadeira e não como eu digo do jovem místico, que acha que tudo se resolve com reiki, né? Cada desafio que aparece na vida é gostoso. É Sim, gostoso porque você percebe, opa, eu tenho mais uma coisa aqui para aprender, mais uma coisa para evoluir, mais uma coisa para botar em prática, e você pega gosto de viver isso, é verdade. né? E você vê a transformação acontecendo e você fica, nossa, e aí? O que vamos fazer agora? O que é o próximo? O que eu tenho que trabalhar agora? E vamos que vamos, sabe? Às vezes é uma coisa bem difícil assim, sabe? Mas se pega gosto pelo processo. Você encara o processo de uma forma diferente, porque você aprendeu como funciona o jogo da vida. Agora, você pega uma pessoa que está toda intoxicada, que não consegue pensar direito, que não estuda, que está cheia de crença limitante, que não conhece da missa à metade. Ela recebe um desafio, ela entra no modo vítima. Meu É, Deus do céu, por que que tu fez isso comigo? Deus, por que que eu mereço isso? Por que que a vida é injusta? Por que que a vida é difícil? E aí? Qual que é a diferença dessas duas pessoas, né? É a forma que eu comecei a receber a informação e que eu entendi que as coisas funcionam. Por isso que conhecimento liberta, autoconhecimento liberta mais ainda. E o processo da prática é o que leva a nossa sabedoria. Porque não adianta nada eu ter o conhecimento, o autoconhecimento e não fazer a minha parte. Né? com certeza. Você sabe que duas coisas para comentar. Uma, eu até comentei com a Vicky, né? Que eu teve uma entidade que me trouxe, né? Eu falei para ela que eu fui no centro de Umbanda, eu tava lá, quando ela veio me atender, me dar um passe, e ela falou por que que eu tava ali, né? Que se eu queria pedir alguma coisa, eu falei que não, que eu só queria tomar um passe. E ela perguntou, mas por que que você tá aqui, né? Olha como as pessoas só vão para pedir, né? Tem entidade assusta, acho que quando você não fala. Eu falei, não, eu tô aqui para estudar, eu senti que eu tenho que entender mais sobre as entidades que me acompanham e tal. Ela falou, e à medida que você agora tá estudando, você achou que você tá mais paciente? Eu falei, tô. Só que eu respondi rápido e fui sentar. Aí eu fiquei digerindo aquilo. Eu falei, gente, tô mais paciente nada. Muito pelo contrário. Eu não tenho paciência, assim, com. Você de ficar mais reclusa, sabe? Eu não tenho paciência com conversa fiada, com ficar saindo e falando sobre conversa fiada. Eu não tenho mais paciência, eu não tô mais paciente. Aí eu parei e falei, não, eu tô sim, eu tô mais paciente para situações da vida. Eu tô mais resiliente com essa cabeça que a Vicky falou, sabe? De quando as situações acontecem, eu realmente estou mais resiliente, mais paciente. É isso, você recebe as situações de outro jeito. E claro que tem a ver com o meu estilo de vida, mas claro que tem muito a ver com o conhecimento que eu adquiri ao longo desses últimos anos, né? E até falando um pouquinho do que a Vicky trouxe dessa questão de vítima, eu vou contar, eu vou falar para vocês um pouco da minha experiência pessoal com a Vicky, né? Com o atendimento com a Vicky, a gente vai falar sobre isso. E ela depois vai falar com o atendimento comigo, mas assim, eu cheguei na rometria depois de um término de relacionamento que foi um divórcio mesmo. E só que eu para aquele lugar, em vez de pegar e ficar culpando o
meu antigo companheiro, que ele era isso, que ele era aquilo, eu comecei a olhar para mim, tá? Por que que eu me conectei com essa pessoa? Se eu não concordo com tantas coisas. E, gente, e foi aí que chegou o Rodrigo, né? Chegou um vídeo do Rodrigo para mim. E aí foi passando tempo, eu acabei fazendo o curso. E foi uma expansão de consciência desde esse término, mas por quê? Porque em momento algum eu me coloquei numa posição de vítima. Ai, olha, quanto tempo de vida que eu fiquei. De jeito nenhum. Foi assim, tá, o que que eu fiz? O que que eu estava tirando desse relacionamento que eu estava lá até hoje? Eu vi o problema em mim, não nele. E aí, isso, quando você vê a vida dessa forma, você é encaminhado, que você tá vendo que você pode mudar, não o outro. O outro você não muda, né? E aí, com isso, conheci o Rodrigo, fui falar com a Vicky, né? E aí, na sessão da apometria também. Agora, vou falar um pouquinho, tá, Vicky, da minha sessão com você. A Vicky, ali no início, né? Ela veio trazendo para trabalhar o meu feminino, né? E isso foi muito trabalhado. Eu venho de mulheres fortes ali na minha família, né? E eu acho que a sociedade, do jeito que está hoje, também leva a mulher para essa posição. E foi falado muito para trabalhar o meu feminino desde o início. E eu sempre fui muito aberta, eu sempre fiz a minha parte. Eu sinto que cada sessão que eu faço com a Vicky, por isso que é muito legal não fazer só uma também, né? As entidades aprofundam mais ali, sabe? Cada sessão eu sinto que desce um nível ali de profundidade no que elas estão tratando. Então, mas assim, tudo começa com você entendendo a sua parte. Não ficar terceiro, ai, como eu sou sofrida, como minha vida é sofrida, todo mundo casado, tendo filho, eu aqui divorciando, ai meu Deus. Se eu olhasse dessa forma, eu não estaria aqui nessa live falando com vocês hoje, eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Então, é o jeito que a gente olha, né? Reverbera, né? Isso, né? E é muito interessante isso, porque, gente, quando até eu e a Paula a gente estava conversando, e aí a gente vai ainda conversar no privado sobre isso, né? De fazer um trabalho aí, de repente um aulão, um workshop, vamos ver, né? Trazendo essa correlação do feminino, né? Então, da estrutura de doenças do feminino. Então, SOP, enfim, outras doenças, aí, outras questões, pelo olhar da nutrição, enfim, e pelo olhar do trabalho do feminino, né? E é interessante que a Paula também tu já teve, né, questões do feminino ali, de ovários policísticos, outras coisas, né? O que que acontece? A maioria das mulheres que tem esses problemas, essas disfunções, tem a parte, sim, física, mas tem a parte espiritual. E muitas dessas disfunções vêm de um processo de contratos na linha do feminino. E aí a gente tem contratos desde relacionamentos. Quando a gente fala em contratos na linha do feminino, a gente abre um leque de possibilidades ali, né? De relacionamentos, de sexualidade, de ancestralidade materna. Então, as mulheres, em geral, elas herdam esse campo de todas as mulheres da família dela. Então, muitas coisas elas reproduzem através do DNA que elas receberam a codificação dessa ancestralidade terrestre e elas vão reproduzindo ali. E isso afeta várias questões. Vai afetar o quadro emocional, em questão de medo, insegurança, baixa autoestima, dificuldade em se relacionar. Vai afetar, muitas vezes, o quadro de físico também, disfunções especialmente ali em questões físicas, né? E N situações. Então, é difícil, gente. É difícil. Todas as mulheres que já se atenderam comigo, olha, 99% tem questão com o feminino, justamente porque herda todo esse campo morfogenético do DNA e principalmente o DNA humano, né, nessa estrutura que ele foi muito contaminado por diversas coisas que foram mexidas aí no DNA para ativar frequências primitivas de medo. Tem chips e implantes que ativam frequências específicas disso, de hologramas, enfim.
ele acaba que a gente vai reproduzindo esses padrões, né? Então, as mulheres, quando me vêm com essa situação assim, tenho problema de relacionamento, tenho problema emocional, é batata, a gente tem que trabalhar ancestralidade e contratos na linha do feminino, né? E o que é mais interessante, né, que aí falando um pouco da minha experiência com a Paula, de como foi atender a Paula, né? É muito legal quando a gente atende alguém que segue aquilo que a gente fala. E não porque eu sou a dona da verdade, até porque não sou eu que falo, né? Eu canalizo os relatórios. Quando eu vou fazer um relatório de apometria, são as entidades que estão passando as informações ali, né? Então, sempre vem informações de orientações, né? Então, você tem que olhar para isso, você tem que trabalhar tal questão, etc, etc. E foi absurdo, gente, as mudanças, né? E aí talvez vocês não percebam por fora, né? Porque a Paula é mais. Não é que nem eu, né? Eu falo as coisas no Instagram, mostro meus resultados, aqui a Paula é mais a dela, né? Mas assim, se você vai lá, vão lá no perfil da Paula, olha os vídeos dela, uns meses atrás, olha os vídeos dela agora, é outra pessoa. A energia do feminino muito mais presente. Por quê? Porque ela recebeu o atendimento, mas ela não botou o relatório na gaveta e magicamente ela achou que as entidades iam resolver todos os problemas dela. Não, ela recebeu o relatório, ela fez o pós-atendimento da forma correta, ela começou a fazer os movimentos e mudanças e pelo menos ela se abriu para isso, né? Porque às vezes eu posso pensar assim, nesse momento eu não tenho como fazer isso na minha vida. Mas se eu me abro e peço o auxílio das entidades, as entidades dão um jeito de trazer para a gente aquilo que a gente precisa para fazer o movimento, né? Talvez não naquele momento, mas eles vão desdobrando isso ao longo do período. Então é muito interessante ver, eu falo para ela, eu adoro te atender porque assim, não tem nada melhor do que a gente atender uma pessoa, a gente ver a mudança, ver a pessoa fazendo os movimentos e tendo os insights, enfim, né? E uma das coisas que com certeza potencializou o teu processo foi por quê? Porque você já tinha gradiente cognitivo e o intestino limpo para poder receber esse atendimento da melhor forma. Entende? Então você conseguiu digerir bem as informações através do seu conhecimento, do seu filtro ali. E cada atendimento que você recebia um quantum de energia das equipes e ia me movimentando, você foi também se abrindo para se movimentar, para entender o processo, né? E aí é o ponto. Eu já atendi mulheres, por exemplo, que vieram me falar sobre relacionamentos, né? Eu vim aqui, Vicky, porque eu quero realmente tratar no par de relacionamentos, eu já fui casada, mas está encerrado e não está aparecendo ninguém na minha vida e eu quero mudar isso. E aí, o que acontece? O que a gente ativa na vida dessa pessoa? Pombagira. Por quê? Pombagira trabalha na linha do feminino, trabalha na linha do relacionamento e na linha das mulheres. Ordem Amarílis, ou o que queira chamar de Ordem das Marias, Ordem das Sete Rosas, é tudo a mesma coisa, tá? E aí, o que a Pombagira faz na tua vida? O que eu digo, né? O que o Exu e a Pombagira fazem quando eles entram na tua vida? Eles não te dão aquilo que você quer, eles te dão aquilo que você precisa para chegar aonde você quer. Então, às vezes, vai ter que limpar muita coisa. Então, essa pessoa que veio se atender comigo de relacionamentos, ela achou que estava tudo resolvido na vida dela, né? Já acabei o casamento, não tô casada há um tempo, já nem penso mais. O que aconteceu? Ela começou a ter sonhos, gente. Ela começou a ter sonhos com vários ex-namorados, ex-maridos e até sonhos de outras estruturas que ela nem sabia quem era, mas sempre com homens. E ela começou a liberar isso, ela começou a perceber o quanto ela ainda estava emaranhada nesses ex-relacionamentos. E aí, como que se você está emaranhado num ex-relacionamento, você vai abrir campo ali para um novo relacionamento? Como se você tem zila com o masculino, se você tem raiva com o masculino, se você sabe, ou assume o lugar do masculino e não o seu feminino, como que você vai ter relacionamento? Não tem como. Então, às vezes, a gente acha que o ponto é do A para o B, né? Que é a ilusão do atalho. E o ponto é todo um processo ali que se faz até você poder chegar no resultado mais alinhado. Então, não é uma
magia, né? Traga o seu amor. Mãe Vicky, traga o seu amor em 7 dias. Não. Não é, gente. Não é. Mas é um resultado consistente, assim como eu enxergo a nutrição funcional. Ela não é uma magia que você vai fazer uma dieta maluca e vai te trazer o resultado em um mês. Mas é um resultado que você tem consistência, sabe? É um resultado que muda profundamente o processo. É algo muito interessante. Sabe que, assim, primeiro a gente vê, né, falando isso, trazendo tudo isso de contrato, que tem coisas que nós não conseguimos resolver sozinhos, né? A gente precisa desse profissional. Então, eu realmente escuto a Vicky, eu me coloco na minha posição de... É a profissão dela, eu tô abaixo ali. Eu me coloco nessa posição de aprender e de aceitar as opiniões dela, os conselhos dela, né, as orientações como profissional. A gente, para começar, tem que ser isso, porque eu já vi muita gente, inclusive em curso, às vezes a pessoa fala, o professor tá lá na frente, tá falando, a pessoa tá ali batendo de frente, né, porque tá falando. O ego, né? Então, se coloca na sua posição ali de aprendiz, né? E entender, eu falo muito isso da nutrição, que as pessoas não sabem comer, acham que sabem, mas não sabem. E a apometria também. Então, assim, não, agora eu entendi, agora vai. Não, às vezes tem coisa muito mais profunda. Então, ter um profissional ali para te auxiliar é muito importante. E fazendo isso, né, de relacionamento, vocês sabem que eu tava tão fora, assim, que eu nem tava olhando para isso. Foi a Vicky que começou, mas Paulinha, e se você já pensou? Porque para vocês verem como eu tava, eu só ficava aqui, eu trabalho, Vicky, faz aí pro meu trabalho. Só que ao mesmo tempo, eu estava aberta ao que as entidades me trazem. Então, se elas falassem para mim, ó, não é para fazer apometria voltada para isso, eu tava super aberta, tá tudo bem, né? E então, quando a Vicky veio, olha, Paula, não veio trabalho, veio seu feminino e relacionamento. Tá bom. Mas não era o que eu queria. E assim, É verdade. carente. A gente. Não tô falando que tem que estar igual eu, tá? Só voltada ali pro trabalho. Não, também tá errada. Só que a gente tem que gostar da nossa companhia. Porque não tem filtro. Então as mulheres hoje já saem, né, buscando ali, não vi que faz uma apometria, que eu preciso achar um homem, um relacionamento. Gente, se trata primeiro, né? Se entende ali, saiba ficar com você primeiro, porque no final o caminho é individual, né? No final é você com você, né? A apometria. Então a gente tem que faz parte. E eu tô tão bem assim que eu nem tava olhando, né? Então aí a Vicky começou. E para vocês verem, eu tava em outra posição, mas eu abaixei a minha orelha, como diz a minha mãe, quando um burro fala, outro abaixa a orelha, né? Eu abaixei a minha orelha e escutei. Ah, é isso que é para trabalhar? Então tudo bem, entidades, vamos trabalhar o que vocês trouxeram. E comecei a escutar o que a Vicky trazia, né? Então entender que a gente precisa de um mentor, seja na nutrição, seja que alguém que estuda aquilo, que se dedica para estudar aquilo, que você, se você não tiver o seu trabalho naquilo, não se dedicar naquele nível, você não vai ter aquele tipo de conhecimento. Então, né, investir nisso é muito importante, porque não é só ter a consciência, né? Só ter a consciência não abre, às vezes não cancela um contrato, não faz essa limpeza que a Vicky está falando. É muito mais profundo do que a gente imagina. O que a Vicky falou, tem DNA ancestral, é coisa que a gente nem entende, que a gente está replicando e a gente nem entende, né? Então, um auxílio, né? Só que quando você se abre, entende sua autorresponsabilidade, está disposto ali a você é encaminhado para quem vai te ajudar, né? E aí você vai fazer a sua parte. Exatamente. E, gente, agora falando, né? Que eu acho que eu não tenho nem muito o que falar, né? O meu resultado já fala por mim. Esse rosto fino da Vicky. Por favor, alguém comenta aqui que vocês estão reparando também? Pelo amor de Deus. Assim, eu já entro em choque. Eu falo que cada semana que eu fico sem ver a Vicky, parece que foi um mês, 2. Eu já me dá um choque, sabe? Gente, é bizarro, assim, e para vocês terem uma noção, na balança mesmo, acho que foram 5 quilos, assim. Mas é bizarro a mudança, vocês têm noção? Eu tinha o sonho, gente. E assim, tô falando da parte estética, né? Porque é gostoso a gente ver o resultado no físico, porque o físico é o feedback, a correspondência dos nossos hábitos, dos nossos pensamentos e das nossas escolhas, né?
E assim, eu digo que um sonho que eu tinha, e quando eu olhava aquelas mulheres fitness, sabe? Falei pra Paula, era conseguir puxar a pele da minha barriga, porque a gente sabe quando a gente tem gordura na abdominal, fica ali, você puxa a gordura, né? Você puxa, não tem pele solta. Quando tá com pouca gordura, você puxa a pele solta do corpo. É um negócio bonito de se ver. Isso aconteceu comigo, gente. Vocês não têm noção da mudança. E eu vou dizer para vocês, eu treino há muito tempo, tá? Eu treino há anos, na verdade. E nesses últimos meses, eu não tive o resultado dos últimos anos. E era uma coisa que eu vou dizer para vocês, eu estava com o pé atrás. Por quê? Porque várias pessoas, inclusive do CrossFit, de outros lugares, né? Falava assim, nossa, mas será essa dieta aí, essa nutrifuncional aí, ela faz crossfit, ela entende. Daí eu ficava assim, será que a Paula sabe o que ela tá fazendo? Será que ela sabe associar a nutrição funcional com a nutrição esportiva? Duvidei, gente, tô falando para vocês meu case, assim, ó, meu case de sucesso verdadeiro, tá? Mas fui, porque é que nem a Paula falou, se você se propõe a algo, você cala sua boca, baixa sua cabeça, porque você tem duas orelhas, dois ouvidos e uma boca só, e você faz. E primeiro você tira as suas próprias conclusões para depois né, ter a sua opinião. Porque afinal, com certeza, a Paula sabe muito mais do que eu nesse quesito, né? E aí, gente, eu fiz o processo e foi absurda a minha mudança. Eu não esperava tanto, honestamente, que eu tô viciada. Eu passei a amar a dieta low carb. Vocês não têm noção de quanto arroz eu comia antes da dieta. Antes da dieta da Paula, vocês não têm noção de quanto carboidrato eu comia, sabe? E não me fazia bem. Não me fazia bem, porque aí a gente não fez o teste genético, mas a gente viu que o carboidrato, dependendo do carboidrato, ele não me fazia bem. E o que acontecia? Eu ficava sem energia, gente. Então, acontecia o quê? Eu acordava de manhã cedo, ia treinar, fazer minhas coisas, chegava depois do almoço, eu não tinha energia. Entende? E aí é pela alimentação, pela falta de suplementação adequada, etc, etc. Agora eu levanto 6h30 da manhã, vou dormir ali pelas 10 da noite, assim, ó, 1000. Eu não me sinto cansada, eu não sinto vontade de dormir, eu rendo absurdamente. E eu vou dizer para vocês, gente, não foi só físico o negócio. As minhas conexões espirituais também começaram a mudar muito. Tanto que vocês devem ter observado que eu tô cheia de mudanças, né? Mudou trabalho, mudou comunidade, vai ter retiro, vai ter curso novo, vai ter 1000 coisas novas. Isso é por quê? Porque eu afinei ainda mais a minha conexão espiritual e abri ainda mais conexões junto com as equipes espirituais, assim, né? Então, o que acontece quando eu consegui unir os trabalhos espirituais com a dieta que a Paula me passou, fiz direitinho a suplementação, segui direitinho, foi um absurdo. Eu falava para Paula, eu quero ter a barriga de tanquinho, mas eu nunca achei que eu ia conseguir, porque eu nunca tive, eu nunca consegui. E agora eu olhar os meus vídeos, eu olhar as minhas fotos, né? Eu pareço uma narcisista todo dia postando vídeo, mas a gente pega gosto pelo negócio. Você gosta de olhar o seu resultado, você gosta de ver a transformação no corpo, você gosta de ver a sua transformação interna, porque é aquilo que eu falo. Para você seguir uma dieta, você seguir um protocolo, o fácil é a gente ir para academia e treinar 1 hora por dia. O difícil é a gente dominar a nossa mente para seguir com um compromisso, um protocolo, uma dieta, as outras 24 horas por dia, né? Então, quem você tem que se tornar, né? O fortalecimento que você tem para se tornar aquela pessoa que vai seguir o que se propôs é muito interessante. Isso muda a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. E outro ponto, a equipe espiritual sustenta muito o campo. Então, uma coisa que eu queria comentar com vocês é que é um tratamento que eu estou fazendo com a Paula e que está sendo muito, muito, muito especial para mim. É que eu já comentei outras vezes com vocês que o meu despertar se deu através da minha doença autoimune, meu grande primeiro despertar espiritual.
E desde então, dentro do sistema, eu fui impelida a utilizar medicamentos extremamente fortes, né, dentro da indústria farmacêutica. E já há um tempo, a minha equipe espiritual vinha me pedindo para eu fazer uma mudança na minha alimentação e no meu estilo de vida ainda mais direcionada para poder deixar esses medicamentos de lado, né? E aí tinha uma pessoa que eu tinha como uma referência que tem a mesma doença que eu e que eu segui essa pessoa há muito e muito tempo, né? Por quê? Porque ela era um exemplo para mim que tinha essa doença e conseguiu entrar em remissão sem medicamento, somente através da nutrição, né? Da nutrição funcional, da nutrição adequada. E a Paula, coincidências não existem, né? A Paula é aluna dessa pessoa e tem todo o mesmo direcionamento dessa pessoa, que é o Dr. Luciano Bruno, né? Quem quiser pesquisar ele aí na internet. E a Paula entrou de cabeça comigo quando eu tomei essa decisão de não, agora chega, tá na hora de parar, de largar essa medicação. Eu sei que ela embota vários processos dentro do meu organismo e a minha equipe espiritual já tá me pedindo, isso já não tem mais frequência comigo. E eu fui totalmente contrariada por toda a parte da medicina. Digo para vocês, eu fui ameaçada pelo meu médico, que ele é tradicional, mas é a cabeça que ele tem, né? De que não, que a minha doença ia voltar, que eu não ia conseguir, e que eu era dependente do remédio, etc, etc. E a Paula tá me auxiliando nisso. E aí a gente fez uns exames agora, que eu pedi para ela, bota ali nos meus exames os marcadores de inflamação, que são os marcadores que mostram a evolução ou não da minha doença. Você tem noção, o meu VSG tá em 2, sabe? 2, gente, é nada de inflamação no corpo, é nada, entendeu? Ainda mais para quem tem espondilite, né? Exato, exato. Então, assim, eu tô muito feliz porque é uma sensação de libertação mesmo para mim, sabe? E não tem nada mais gostoso que a gente possa se sentir livre, sabe? Livre, com autoestima, com bem-estar, sem depender de outras coisas, de remédio, seja do que for, entendeu? Comprar uma roupa, se olhar no espelho e se sentir linda. Isso faz bem, isso é saudável e tem a ver com peso, sim. Claro que tem. Não adianta ser hipócrita, né? Não é só doença. Claro que eu falo, quem é saudável quer um monte de coisa, quem não tem saúde só quer uma coisa, né? Então tem a ver com doença, tem a ver com autoestima. Tem uma questão também que quando a gente não tem alguém para nos guiar, a gente não tem esse resultado que você está falando. E eu não tenho resultado que eu tive com você. E aí o que acontece? A gente se frustra. Porque o que faz com que a gente continue? Passa por aqui, não é do dia para noite, apometria não é do dia para noite, dieta não é do dia para noite. Mas você passou por aquele processo mais difícil e continuou e começou a colher os resultados, isso estimula. Agora, quando a pessoa tá lá batendo a cabeça, fazendo sozinho, não entende onde ela tá errando, ela começa a se frustrar. E aí ela vai desistindo da dieta. Então, você não ter quem te acompanhe te frustra. Muito. E aquilo que você falou, né, da apometria, quanto mais, cada sessão que você faz, você sente que aprofunda mais. Gente, é a mesma coisa que eu tenho para dizer sobre a nutrição. Eu já tinha feito outros acompanhamentos com nutricionistas, só que é aquela coisa, né? A gente pega uma dieta, segue a dieta ali 3, 4 meses, não vai mais no nutricionista, daqui a 3, 4 meses, vamos lá ver como é que tá o resultado. O corpo, ele acostuma a dieta, né? E outra coisa, a gente entra na monotonia, a gente acaba abrindo exceções porque a gente já tá enjoado daquela dieta, ou, sabe, sempre a mesma coisa, aí o que acontece? Aí a gente vai pro final de semana, abre uma exceção aqui, outra ali, você não consegue sustentar, entende? Então, eu fazendo as consultas mensalmente com a Paula, às vezes dava um pouquinho mais, 5, 6 semanas, foi uma diferença absurda. Por quê? Porque eu ia conversando com ela, ó, Paulinha, quem sabe vamos colocar uma receita um pouquinho mais, que dê mais um docinho aqui, ou sabe, uma coisa ali que eu gosto de comer isso, tem como a gente adaptar no plano?
E se tornou leve a dieta. Gente, hoje uma das minhas comidas favoritas é moranga. Eu nunca achei que eu fosse dizer isso. Mas eu amo moranga. Eu como moranga de meio-dia, eu como moranga de noite, eu como moranga todos os dias. Eu amo moranga. I love moranga. E assim, é um vegetal e não tem quase nada de caloria e tem um monte de benefícios, sabe? Você conseguir pegar gosto pela sua alimentação, porque a dieta ela não precisa ser difícil no sentido de ruim, né? Existe uma forma de você fazer os alimentos que fiquem gostosos, de você misturar alimentos saudáveis, que fiquem gostosos assim. Então, eu gosto de compartilhar com vocês as minhas receitinhas. Esses dias eu compartilhei, vocês adoraram, uma panquequinha de banana, que, Paula, você pode botar essa receita, né, num Reels, que é uma panquequinha de banana super simples. Ovo, banana, farelo de aveia, faz uma caldinha de whey, bota os nuts ali. Gente, fica excelente. Doce. E um valor nutricional excelente também, não tem glúten, não tem lactose, né? Então, assim, eu nunca gostei tanto de fazer dieta como eu gosto agora. Eu nunca me senti tão bem como eu me sinto agora. E é sério, eu sou muito grata. E eu vou dizer para vocês, gente, a Paula não é só minha nutricionista, a Paula é uma amiga para mim. E a gente só se conecta quando a gente se abre e a espiritualidade nos conecta. Qual é a chance? Qual é a chance de eu encontrar uma nutricionista que vire minha amiga, que a gente trabalhe juntas e que siga também ali a linha da pessoa que eu admirava por ter a mesma doença que eu e que conseguiu algo que poucas pessoas conseguem, entende? Então, assim, a Paula entrou na Rometria, qual é a chance dela criar afinidade comigo e resolver falar comigo pra gente fazer um trabalho juntas e de tudo se desenrolar e a gente, tipo, virar amiga, entendeu? Como que isso acontece, né? As pessoas querem saber, nossa, esse mundo é muito solitário para a espiritualidade. Mas quando a gente se abre, as pessoas aparecem na nossa vida. E pessoas alinhadas ao nosso processo aparecem para nos ajudar e para a gente ajudar elas de uma forma mútua, de troca, de crescimento, de expansão. E não tem nada mais gostoso do que você viver isso, sabe? É só você não vibrar na escassez, né, Vicky? Quando a gente começa, ai, não, e agora? Eu vou ficar sem amigo. E você continua frequentando aquele mesmo ciclo de amizade, porque você tá com medo de ficar sozinho, sendo que são pessoas que não condizem mais com a nova pessoa que você é hoje, né? Eu acho isso ótimo quando a gente vai mudando então não condizem mais. Continua naquele ciclo. Porque você tem medo de ficar sozinha e realmente o universo não te traz amizades novas. Então, se você entende que não, ali se fechou um ciclo, não condiz mais comigo, eu não sou mais aquela pessoa que andava com aquelas pessoas. E você não tem medo de ficar sozinha, o universo traz, você não fica sozinha. Não. Né? E outra coisa também, eu vi hoje um estudo falando, questão de amizade, eu vi hoje um estudo falando que quando você tem amigos obesos, tem uma porcentagem enorme de você ser obeso também. Então, isso eu tô falando de alimentação, imagina todo o resto, né? Então, se você anda com pessoas negativas, a chance de você ser negativa é maior. Se você anda com pessoas que vibram na escassez, tem uma chance maior. Então, você tem que andar. Se você anda com pessoas que não vão na academia, que não têm estilo de vida saudável, você tem uma chance maior de ser assim. Então, não ter medo, se abre porque vem, né? Eu nunca tive. E aí, eu nunca fui fácil assim de fazer amizade também, mas eu nunca tive esse medo, sabe? Não cabe mais aqui, chega, ciclo encerrado. E eu nunca tive medo, e aí foi o que a Vicky falou agora, né? Então a gente não pode ter medo, tem que confiar, porque sempre vai ter alguém ali que vai estar junto com você na sua caminhada, né? Você não vai ser desamparado. Cada porta que se fecha, uma janela se abre, né? E isso é muito... E é outra forma que a gente estava falando, né? A perspectiva, a forma como você vê as coisas, né? É uma outra forma de encarar a vida. A nossa trajetória aqui nesse planeta, ela é curta dentro dessa vida e dessa realidade. Então, a gente tem que se abrir para o novo. A gente tem que se abrir para experienciar. E falando de relações, às vezes a relação não acaba porque
o amor acabou, porque você não gosta mais daquela pessoa, mas porque não tem frequência. Então, cada vez mais que você vai evoluindo, você vai se afastar de determinadas pessoas, mas que vai abrir campo para você se conectar com pessoas que vão acrescentar muito mais na sua vida e que você vai acrescentar na vida delas, né? Porque cada vez que você permanece em relações que só te sugam, te puxam para baixo, te fazem estagnar, você não chega a lugar nenhum, essa que é a verdade. E você, por apego, não consegue abrir o seu campo para se conectar com coisas ainda mais elevadas. E isso é para a vida, né? Para a vida ascensional, na verdade. Sim, é verdade. E tem que estar disposto a fazer a sua parte, né? E eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de procurar conhecimento, de estudar, e não faz sentido você ter uma amizade com uma pessoa que não é assim, porque quando você senta ali na mesa, você não tem ideias para trocar, né? Então, a Vicky, ela é uma pessoa que estuda muito, busca muito, então, assim, é uma delícia quando a gente conversa. Eu acho que todo mundo devia procurar relações na vida, sabe? Relações que agreguem, troca. Aí, tá parecendo uma declaração aqui, né, de que essa vida é a minha Gente, é isso, entendeu? troca, sabe? E a gente tem a parte humana também, faz nossas foquinhas ali. Estamos humanos encarnados, tá tudo bem, mas a nossa sempre assim, tem muita conversa, tem muita troca. A Vicky me escuta, eu a escuto também. Então, isso é muito gostoso ter relações assim. Eu acho que a gente tá falando de saúde também, gente. O que você come, com quem você convive, a sua parte espiritual tratada, entender ali os seus contratos lá na apometria, fazer suas conexões com as entidades que te acompanham. Tudo isso é saúde. Tudo isso faz você ter uma passagem melhor aqui, né? Exatamente. E, gente, só para fazer um resumo aí, né? Live apometria, nutrição, a gente finaliza em relacionamentos, né? Mas até isso. Quando você vai trabalhar sessão de rasgação de seda, quando você vai trabalhar relacionamentos, ele envolve tudo: relações de amizade, relações de família, relações amorosas, todos os tipos de relação com você mesmo, sabe? Então, às vezes, eu vou para a apometria trabalhar relacionamentos. Mas que tipo de relacionamentos nesse momento você precisa trabalhar, né? Então é muito interessante como as coisas elas se desdobram e como o efeito dominó, quando você trabalha um ponto, aquilo se reverbera para vários pontos, né? E uma coisa que eu quero dizer para você sobre essa união de apometria com nutrição é que, assim, da mesma forma que eu acho que chega para a Paula também pessoas com processos que vão além da nutrição, chegam pessoas com processos que vão além da apometria, né? Então, às vezes, a pessoa ela tá ali com vários problemas emocionais, e aí sim vai ter questões de contratos, vai ter questões de quadro obsessor, de chip implante, mas é importante que vocês saibam que aquilo que o Rodrigo diz também, né? O que é da terra, o que é do céu é do céu. Então, o que é multidimensional, que está nas linhas do tempo de vocês, a apometria consegue atuar. Só que o que acontece? Por que tem reincidência de chips implantes, contratos kármicos, outras coisas? Porque vai lá a entidade, a consciência, as equipes retiram o chip implante, quebram o contrato, só que você, muitas vezes, por estar com o processo ali, como eu falei no início da live, se vocês não assistiram no início, depois assistam porque tem ouro, tá, gente? A informação ela chega pelo primeiro cérebro, que é o cardíaco, você não consegue filtrar pelo intestino porque está intoxicado, vai a informação para o cérebro, você não tem clareza, gera ansiedade, gera um monte de hormônio, gera um monte de desregulação, você baixa a frequência de novo, aí vai lá o Grey, né? Tá com a frequência baixa, não consigo acessar esse campo, vou colocar mais um chipzinho aqui para controlar o sistema hormonal. E assim é um processo infinito. Então, vocês não têm noção do quanto potencializa o trabalho quando vocês conseguem unir. E é um investimento em vocês, sabe? Em si mesmo. Quando você consegue unir a apometria com a nutrição. Porque aí, problemas de anos que você tem, de quadro emocional, de relacionamentos, de outras estruturas,
você vai conseguir dar um salto quântico se você realmente, aí novamente traz para fazer a sua parte, se você realmente seguir o que está ali, fazer o processo ali do detox, da alimentação, da reeducação alimentar com a nutrição e fazer o processo da apometria em 2, 3 meses, você vai ver um salto quântico no seu processo que você não viu há anos e em diversos profissionais, entende? E se você seguir fazendo esse processo junto com a expansão da consciência, né? Porque eu sempre falo, o nosso objetivo em algum momento é gerar autonomia. Então, a gente estuda, a gente aprende até que a gente consiga fazer o nosso próprio trabalho. Então, a gente não fica eternamente conectados a determinadas pessoas. A gente aprende, faz o processo bem feito e se torna natural. Que é isso que eu gosto da nutrição funcional, né? A Paula, ela me ensina, às vezes eu falo para ela, olha só, eu dei uma cagada na dieta, porque eu tava com vontade de comer doce, aí o que que eu fiz? Eu misturei tal coisa, tal coisa, tal coisa. E ela me fala, eu achando que ela ia me dar um xixi, né? E ela fala assim, não, mas é isso aí, você utilizou bons alimentos, você tem que criar essa autonomia para fazer receitas diferentes com os bons alimentos. Uhum. E aí é isso que a nutrição funcional faz, ela te ensina a fazer boas escolhas, a entender que você não precisa ter tanta restrição, porque é aquela coisa, você não precisa contar caloria. Você não vai engordar se você comer os alimentos, os melhores alimentos, né? E eles te dão saciedade. Pô, vai comer 200 gramas de morango assada para ver se você não sai cheio. E quantas calorias deve ter 200 gramas de morango assada? Quase nada, entende? Muito diferente se você comer 200 gramas de macarrão, por exemplo, entende? Então, assim, é muito diferente, é outra vibe, é outra vida que te ensina, né, a fazer o processo. Exemplo, um relatório que você recebe de apometria, você recebe as entidades e os banhos de ervas. Ok, você tem datas específicas para conectar com as entidades e fazer os banhos de ervas. Mas, cara, se depois você quiser continuar fazendo seus banhos de ervas e conectando com as entidades, se você tiver merecimento, o banho de erva ele vai atuar no seu campo. Fez 3 apometrias, tem 3 banhos de ervas diferentes, 3 grupos de entidades diferentes. Olha ali, o que vai trabalhar esse ponto? Estudo sobre as entidades, entendo como funciona. E eu crio autonomia no processo para juntar as ervas, para fazer os banhos quando eu não estou legal, quando eu estou precisando, quando eu quero fazer um tratamento. Chama as entidades, sabe? É você gerar autonomia no seu processo. E é isso que traz essa união da apometria com a nutrição. É você realmente aprender a fazer o caminho e gerar ao longo do tempo a autonomia do seu processo e ter os resultados, e colher os resultados, né? De uma forma potencializada. Porque o que a gente chama do novo humano, da nova terra, da nova codificação, é que a gente vai ter dimensionalmente um gradiente de frequência mais elevado. O nosso corpo ele tem que se adaptar a esse novo gradiente de frequência. Se a gente ficar densificando o tempo todo, baixando o campo, comendo errado, tendo hábitos ruins, a gente não vai conseguir acessar gradientes de frequência mais elevados, entende? Então faz parte, sabe? E assim, até falando, né, como profissional aqui atendendo nutrição, e acredito você aí como terapeuta, os resultados são outros quando as pessoas vêm da consulta em dupla. Já com a apometria, é outro resultado, né? A pessoa segue, é totalmente diferente, às vezes, porque a equipe ampara. Então, às vezes você dá um detox, e na consulta em dupla, gente, não necessariamente vai ser um detox, né? Tem pessoas que acabam caindo em detox, né? Mas depende do que as entidades trazem ali para Vicky, que eu escuto muito. Normalmente elas trazem, é tão incrível que elas trazem ali o que elas querem, o que precisa ser trabalhado. E aí na hora que eu vou os exames da pessoa e as queixas, bate muito com o que a entidade trouxe, tá? É incrível isso. E eu vejo que ela consegue se manter, então tem um amparo ali, sabe? É muito diferente quando os pacientes que vêm com apometria e o resultado, né? E os pacientes que não passam com a Vicky, né? É outro resultado. E eu acredito que a Vicky veja isso também, né? No paciente que passa ali junto com a alimentação e paciente que não passa ali, só faz os banhos, né? Então, você potencializa, você agrega, né? Exato, exato. E até casos também que tu já me comentou, né? De pessoas que vêm para o atendimento de nutrição
e que acaba sendo uma terapia ali, né? A Paula, gente, até a gente conversou esses tempos, né? Que ela tá fazendo, ela sempre faz o ancoramento antes de fazer os atendimentos, o ancoramento ali da arometria, e no final acho que tu tá fazendo uma meditação, né? Isso, e tiro para quântica. Com o símbolo e tal, que a gente trocou algumas informações ali. Isso. E aí que ela me comentou que tem pessoas que acabam trazendo questões pessoais ali, que ela já, pelo conhecimento, identifica, putz, essa pessoa tem algum contrato com alguma outra estrutura, ou essa pessoa dificilmente vai conseguir manter o plano alimentar, porque, porra, no nível que essa pessoa tá ali de quadro obsessor, pelo que ela tá passando, vai ser muito difícil, porque o quadro obsessor ele atrapalha muito. Vocês têm noção que o quadro obsessor, ou as estruturas que colocam chips implantes, qual que é o objetivo deles? Controlar, manipular e sugar energia. Então, eles não querem que você melhore, eles querem que cada vez mais você consuma aquilo que é denso, que você tenha emoções densas. Então, assim, o que eles vão te atrapalhar para seguir o plano alimentar é muito, né? Então, eles vão tentar ao máximo ali te desviar do foco, arrumar um monte de coisa para você fazer, eventos para você sair do foco, entende? Tudo vai acontecer. Agora, quando você consegue trabalhar na limpeza desse quadro obsessor, né? Descarregar esse quadro energético denso aí do seu campo e unir com ali a nutrição, o cardápio, enfim, além de você já não ter entidades que estão te puxando para baixo, que vão atrapalhar o seu processo de crescimento, você vai ter entidades de um campo positivo que vão cada vez mais te incentivar esse processo de transformação, né? Então, isso é muito bacana, assim, de perceber como que atua no campo, né? Principalmente questão com depressão, Vicky. Eu sei que se não tiver o tratamento ali da apometria, um tratamento que às vezes passa com a vida, que até já encaminha, que tem coisas ali até que, né, tá até fora da sua alçada ali, né, Vicky? Você já até faz outro encaminhamento. Eu sei que não vai. E assim, gente, não vai, porque eu mando mensagem ali, eu vejo às vezes, né? Não vai para frente. Então, não adianta olhar só para um lado, né? Nós não somos só físico, tem outros. Todas as estruturas. Então tem que olhar para tudo. Então, o quadro depressivo é o principal. Não vai para frente, assim, se não tiver a apometria junto, o tratamento. Não vai. E como eu falei, para a pessoa sair desse quadro, precisa tratar o intestino, né? Então, se não tem apometria para tirar aquele quadro obsessor, para ela se sustentar ali, para manter o tratamento da dieta, né, do alimentar, não muda nada, não sai da medicação, continua na mesma, enfim. Exatamente. E a recíproca é verdadeira, né? Aquilo que eu falei para vocês, a gente faz ali o processo de limpeza, tira contrato, quadro obsessor, e você volta aos velhos hábitos, acaba reativando. Por quê? Porque tudo é frequência e ressonância. Não adianta, gente, não adianta. Então, são escolhas que a gente tem que fazer na vida. Agora eu ando com uma frase que vocês têm gostado, acho que até vou fazer um filtro com essa frase. Ascensão é uma escolha diária. Mas é verdade, entende? Se eu quero realmente sair dessa frequência, se eu quero relembrar minha memória espiritual, se eu quero sair daqui, não virar comida de lagarto, não ficar voltando para cá, eu preciso fazer escolhas na minha vida. E uma vida ascensional, ela te cobra o preço. E ela te cobra o preço de sair da matriz. Esse preço te dá liberdade, mas você tem que também pagar o preço, né? É aquilo que eu falo, as pessoas têm preconceito com o Exu. Gente, o Exu na tua vida, ele vira a tua vida de cabeça para baixo e ele te mostra que o lado avesso é o lado certo. Porque ele vai te jogar tudo na tua cara, ele vai te ajudar pra um caramba, mas ele vai te exigir também. Só que as pessoas acham que Exu exige comida, bebida, troca. Não, gente, Exu exige dedicação, Exu exige disciplina, Exu exige conduta, reto agir, reto pensar, reto viver. Não tem meio termo com Exu. Então, até com esse meu amigo que eu tava falando hoje de tarde, né?
Ele falou que o Exu dele, que agora que ele começou a conectar com o Exu dele, ele falou para mim que o Exu dele chama ele de moleque. E aí ele falou assim, que o Exu dele falou para ele que quando ele vai saber que quando que ele ganhou o respeito com o Exu dele, quando ele parar de chamar ele de moleque, né? Porque é isso, gente. Exu é reto e direto, não tem meio termo com o Exu. O Exu, como esse meu amigo disse, ele vai pegar a tua cara, esfregar no chão e te mostrar que a vida não é esse teu ego aí que tu acha que é, entendeu? Então, quando eu falo, quando as pessoas acham que a apometria é simples, ai, não tem data, não tem como. Não, não tem, gente. Não tem como eu botar no atendimento antes. Por quê? Porque é um trabalho complexo. Envolve oferenda, envolve uma estrutura, o trabalho edificativo reverberando um tempo. Eu só faço esse trabalho em datas específicas. Eu preciso de espaço físico para fazer e eu demando muito gradiente de energia para fazer os relatórios também. Então, não posso fazer todo dia um trabalho de apometria. E aí é o que eu falo, eu sou a lixeira e pode não parecer, eu falei para esse meu amigo, você me olha assim bonitinha, né? Maquiada, alinhada, não imagina no que eu enfio a mão de oferenda podre depois das apometrias que eu tenho que limpar. Porque é isso, Exu faz você aprender na humildade do ser, a entender que todos somos iguais, todos estamos no mesmo barco, ninguém é melhor que ninguém, e que ele vai estar contigo desde que você mostre que você tem merecimento para estar com ele, e aí ele muda a tua vida. Ele abre teus caminhos, ele te alinha com o que tu tem que te alinhar, ele traz o dinheiro que tu precisa para fazer as coisas que tu precisa. Então, assim, não tem, sabe? É o que eu digo, né? Existem escolhas. Hoje, eu vou ser bem honesta para vocês, não é barato pagar suplemento, tá? Todo mês lá é uma continha bem grande na farmácia, né, Paula? Mas assim, não tem um mês que me falte. Eu tenho gosto de pagar o suplemento, de comprar o alimento melhor, porque eu sei que quando eu tô cuidando de mim, o Exu traz para minha vida de volta. Ele nunca me deixa faltar. E quando a gente começa a entender isso e começa a ver como que o negócio funciona, a gente muda a nossa vida. Porque a gente entende que a gente não tá sozinho. Que existe aquilo que é da Terra, os nossos mentores, as pessoas que vão nos auxiliar aqui a guiar os nossos caminhos, mas existe toda uma hierarquia espiritual que está disposta a te ajudar quando você também quer se ajudar, quando você também faz bom uso do seu dinheiro, quando eles veem que você está se dedicando, se esforçando. Porque esses dias eu falei para uma amiga minha, escuta aqui, você não me venha com chororô, porque, gente, não adianta. Eu não tenho mais frequência para ficar escutando chororô. Eu não tenho mais frequência para ficar escutando vitimismo, reclamação, coisa de Matrix. E aí pode me chamar de arrogante, pode me chamar do que vocês quiserem. Mas eu não tenho mais frequência, sabe, para isso. Por quê? Hoje eu estava falando, o dia que a gente estava conversando, eu já passei por tudo que vocês imaginam. Problema de saúde, também tive uma família cagada, problema de relacionamento, problema profissional, problema com peso, problema com autoestima. Tudo que vocês imaginam, eu posso ter passado. Com certeza tem gente muito pior, não estou dizendo, né, que é a minha situação. Mas, assim, uma coisa que eu nunca fiz foi me vitimizar. Uma coisa que eu nunca fiz foi baixar minha cabeça e dizer que a vida era injusta. E sempre eu tive Exu do meu lado me trazendo essa força. Então, assim, eu falei para essa minha amiga, você não me venha com essa, porque, assim, daqui a pouco nem sua equipe espiritual mais quer saber de você. Por quê? Porque eles estão te ajudando. Você não consegue enxergar o quanto de pessoas, o quanto de recursos eles trouxeram para você fazer os movimentos que você tem que fazer na sua vida. E você tá aí reclamando ainda, justificando no outro, querendo fórmulas mágicas, com toda a possibilidade que você tem. Daqui a pouco a sua equipe vira as costas para você. Por quê? Porque a entidade, a consciência, a espiritualidade, ela não é babá de ninguém. Então é bem isso que a Paula comentou ali quando ela deu o relato dela. A entidade está ali para ajudar você, mas é uma troca também. Você tem que fazer sua parte, né? Porque senão, meu povo, não tem quem vá te resgatar, não tem comando Ashtar que vai vir na Terra. Jesus Cristo não vai voltar para te salvar. A ascensão é sua responsabilidade, ela é uma escolha diária.
Então, essa escolha te aproxima, os teus hábitos, as tuas as escolhas, as tuas amizades, os teus relacionamentos, eles te aproximam ou eles te distanciam daquilo que você quer realmente para sua vida, né? É algo que a gente tem que começar a pensar. E ver as coisas, né, Vicky? Ver as coisas de uma forma mais leve, sabe? Não ficar vendo como, nossa, isso faz as coisas serem difíceis realmente. Em vez de falar, ai, nossa, tem que fazer um banho. Nossa, que delícia fazer um banho de ervas. Que nem o meu tem rosa, eu coloco, a hora que vem aquela água quente, sobe aquele cheiro de rosa. Então curte aquele momento. Nossa, que delícia a abóbora, né? Começa a sentir o prazer ali de comer. A hora que você põe na boca, sente que é um alimento que realmente está te nutrindo. Que com caloria vazia, que só vai direto para sua pança e acumular gordura na sua artéria, né? Acumular, enfim. Então, começa a ver dessa forma, né? Fica mais fácil quando a gente vê dessa forma também. Não fica vendo tudo como caro. Eu falo, caro é remédio, o cara fica doente, o cara fica internado. Isso é caro. Então, esses dias eu tenho uma loja, né, de suplementação, foi uma cliente, minhas amigas têm dó de gastar com suplementação. Escutei aquilo, assim, pessoal que vai no beach tênis, que tá com carrão, fica usando live, aquela roupa da live, da pessoa fala, na live você não tem, que não vai mudar em nada a sua vida, mas é um suplemento bom, que vai melhorar a sua saúde, te trazer resultado, porque a pessoa pensa assim, mas acaba. Gente, acaba, mas você usou 30 dias seguidos. Fala pra mim uma roupa que você tenha, que você usou 30 dias seguidos, né? Acaba também com a roupa. Roupa, às vezes tá com etiqueta, tá no guarda-roupa ali. Então não fica vendo tudo com uma forma tão difícil, com dor, sabe? Veja de nossa, olha, que bom para isso. Obrigada, Chu Pombagira, quem me acompanha, por eu ter tido dinheiro para investir nisso, que eu sei que isso aqui vai fazer bem para minha saúde. Nossa, que delícia comer essa abóbora. Nossa, que delícia esse banho. Que as entidades me trouxeram. Obrigada, entidades, por terem parado seu tempo ali, precioso tempo, para me trazer essa mensagem para olhar minha vida com outros olhos, de outro ângulo. Né? Então, sabe, parar de ser tudo tão pesado, né? Eu acho que muito do que eu vejo também é isso. Que difícil tirar o leite, que difícil tirar o pão. Senhor. Às vezes eu pego o cardápio e eu falo, vem lá, por que você tem medo? De ficar sem o doce. Só que no recordatório não tem doce. Eu fico, mas gente... Você não come doce, não põe no recordatório, mas tá com medo de ficar sem o doce, sabe? Então, é aquela coisa, entender a autorresponsabilidade, o que você faz, o que você põe na boca, ter uma consciência alimentar, ter consciência dos seus erros, de onde você erra, né? Pra gente conseguir ajudar. E não trazer tanto peso para as coisas, porque senão fica pesado mesmo, né? Exatamente, exatamente. E, gente, né, faz tempo que a gente não fala desse trabalho, mas a gente tem esse trabalho em conjunto, tá? Eu e a Paula, a gente poderia... Eu sempre encaminho meus clientes que têm direcionamento da equipe, né, que tem questões físicas, eu sempre encaminho, vai procurar um nutricionista, fazer um detox, enfim. Mas eu e a Paula, a gente tem em conjunto, que é mais acessível o valor, para quem quer fazer realmente o tratamento em conjunto, né? Que é a apometria com a sessão, com a consulta de nutrição. Que aí você consegue fazer as duas coisas juntas, né? E consegue potencializar, né? É aquela coisa, mas eu não tenho condições. Gente, acaba sendo um valor bem mais acessível do que você pagar separado, isso com certeza, né? Mas eu não tenho condições, o que eu escolho nesse momento? Você vai ter que entender o que é a sua prioridade no momento, mas vai ter que entender que você não vai fugir de um e outro. Isso. Porque se você quiser realmente potencializar o seu processo, não tem como fugir de um e outro. Entende? E outra coisa, você tem que ter discernimento. Mas então eu preciso ir na Vicky, na Paula para minha ascensão. Depende. Você pode escolher outros profissionais, mas você precisa fazer o seu processo. E se hoje você não tem autonomia para saber qual é a melhor forma de fazer, você tem que buscar professores, você tem que buscar profissionais, mentores, né? É o que eu digo para o pessoal na comunidade. Se vocês não tivessem estudado tudo que vocês estudaram aqui dentro,
Vocês não tinham expandido a consciência do jeito que expandiram. Vocês estavam lá no mesmo pensamento. Então, vocês precisaram de alguém que viesse trazer, transbordar de consciência, do acesso da consciência, de informação e de conhecimento, para que vocês pudessem virar chaves na vida de vocês e se transformar. Assim como eu tive os meus professores, já passei por muitos terapeutas, nutricionistas, vários profissionais, até que o momento a gente começa a caminhar com as próprias pernas, a gente tem que ter consciência também de que muitas vezes a gente vai precisar desse auxílio. Porque às vezes eu não sei nem conectar com as entidades, eu não sei nem como fazer o processo, né? Então, fica aí, né? A gente nem planejou essa live, né, Paulo? A gente só abriu, nem falou o que ia dizer na live, eu não fiz tópico nenhum. Foi das vozes da consciência, né, no flow. Mas para trazer essa importância para vocês, gente, que vai muito além, que as pessoas podem pensar, mas isso aí é marketing, propaganda, querem divulgar o trabalho. Vou dizer uma coisa para vocês, resultados não mentem. Resultados não mentem. Eu posso falar o que eu quiser aqui para vocês, eu posso dizer que disciplina é importante, mas vocês vão ver disciplina na minha vida. Porque isso reflete no meu físico, isso reflete no meu semblante, isso reflete na minha autoconfiança. Não tem quem copie de mim, porque eu sou o que eu sou, entendeu? Eu vivo aquilo que eu falo. Então, se você duvida, olha para os resultados. Olha para os resultados da pessoa que você vai se consultar, que você vai fazer processo. Ela é referência daquilo que ela fala ou ela só fala pela boca, né? Porque o discurso todo mundo tem lindo. Agora, o ser exemplo, como Jesus Cristo veio nos ensinar, o exemplo arrasta. Isso faz a diferença. Entende? Então, resultados não mentem. Muitas vezes a gente quer chegar no resultado do outro, mas a gente não está disposto a pagar o preço, não está disposto a se tornar, né? E a gente tem que entender que para a gente chegar no resultado, a gente tem que estar disposto a pagar o preço e a fazer a nossa parte. Não tem quem faça por nós. E quanto mais, antes a gente entender isso, antes a gente resolve o problema. Entende? Por isso que a ascensão é uma escolha diária. Não adianta, não tem meio termo. É o que é. E assim, quando é o que é, não precisa ser pesado, que é aquilo que a Paula estava falando, né? Você começa a pegar gosto pelo processo, como eu, taurina que sou, que amo um sushi, um doce, falo que hoje eu amo moranga. Por quê? Porque eu peguei gosto pelo processo. Que não tem nada mais gostoso do que fazer a minha dieta e comer minha panquequinha e treinar e ficar o dia com energia e não ter que depender de remédio e ter a conexão melhor. Não tem, sabe? Então é um preço justo a se pagar. Como diz Luciana Galvão, é um preço justo a se pagar. Né? Eu concordo. É isso. Acho que você falou tudo, Vi, que a gente tem que... Somos a prova, só uma linha não adianta. Eu sou nutricionista, eu sigo uma dieta, mas precisei do serviço da vida. Como transformou minha vida. Na verdade, a gente quis fazer essa live para falar da nossa experiência como pacientes uma da outra, né? Porque eu sei que às vezes podem surgir dúvidas ali, mas a Paula, mas como que é o atendimento com ela? Mas a Vicky, como que é? Então, estamos falando aqui como pacientes uma da outra, que assim, foi transformador, só a alimentação não transforma a vida, precisa dessa outra parte. Do mesmo jeito que só a Vicky faz... Só a apometria não transforma. Não levou ela para o resultado que ela tem hoje. Exato. Então, um conjunto de que leva. Quando você tem consciência, como a Vicky falou, para a sua saúde, para a sua ascensão, você tem certeza que sua equipe vai te ajudar. Agora, você tem que prestar atenção se às vezes você não está falando que não está com condição para pagar determinada coisa e você está dando coisa supérflua, né? Coisa inútil, assim, não agrega. Não que a gente não tenha que ter prazeres aqui, estamos encarnados, tem que ter sim, mas tem que ter prioridade, tá? Não desampara. Você precisa, se eles entendem que é bom para a sua saúde, vai melhorar a sua saúde, é para a sua ascensão, eles querem te auxiliar nisso. Então, vai, né? E entender, então, que é uma solução e o intuito disso foi realmente trazer para vocês essa visão como pacientes, né? Contei aqui, abrir o nosso
pessoal aqui para vocês, né? Contei aqui do meu tratamento. É uma coisa que eu sempre falei para Vicky, eu vou falar, não tenho problema em falar, né? Mas porque eu quero realmente que atinja mais pessoas e que vocês sintam essa melhora que eu senti, que é visível, como a Vicky, não só para mim, né? E vai fazer estar aberto a ouvir a opinião do profissional que vocês estão pagando, né? E ouvir o que aquela pessoa passou, né? E acho que é isso, né, Vicky? É isso. É isso. Já falamos aqui sobre diversos assuntos na mesma live, né? E aguardem aí que de repente a gente tem alguma coisinha aí sobre essa parte do feminino, né? Que é algo que está bem latente aí para também auxiliar essa parte das mulheres, né? Vamos ver se a gente vai fazer algum trabalho sobre isso. E aí a gente vai avisando vocês. Por enquanto, o que está aberto é essa consulta em conjunto, que é a nutrição com a apometria, né? E a gente tem outros cursos, a gente tem o curso, né, do detox, a gente está pensando até em dar uma reformulada nele, a gente vai ver como que vai ficar, né? Ele está fechado já faz alguns meses. Acho que a última vez que a gente abriu foi em abril. Em abril, eu acho, né? 15 de abril, acho que foi, Então a gente vai dar uma reformulada talvez nele, né? Mas hoje é a forma que em conjunto a gente consegue auxiliar vocês, que é essas duas partes, né? Em breve acho que talvez teremos alguns outros trabalhos aí, mas, né? Um trabalho individualizado e personalizado mesmo é o atendimento de apometria com nutrição. É importante entender isso, que não é, não, então vou passar com a Vicky, vou passar com a Paula fazer detox. Não é isso. É o que as entidades e os seus exames trazem ali. Então, se for detox, não é o mesmo do Integra, é óbvio, é personalizado. Se for desparasitação, e se for ali outra coisa, melhorar a inflamação, tem N coisas, é individualizada de acordo com o que você precisa. E quem for na Paula e disser assim, ó, eu quero ficar que nem a Vicky, quero ficar com barriga de tanquinho, tem 10% de desconto, cupom. Usei o meu cupom Vicky. Usou a Vicky, usa FII e eu desconto já. Viu? A nutricionista funcional provando que não existe nutrição esportiva, etc, etc. A alimentação é uma coisa só, é o que funciona, é o que faz bem e o corpo ele transforma. Eu calei a minha boca e assim, eu tenho certeza que eu calei a boca de muita gente lá no CrossFit que duvidou. Agora a gente se aguardem, porque agora já começar um novo protocolo de ganho de massa. Isso. Então as coisas vão mudar, vocês vão ver, acompanhar aí na prática, né, Bolinha? Estou compartilhando com vocês, porque a gente quer que vocês vejam. É claro que a gente precisa do retorno financeiro, porque os cursos que nós fazemos não são baratos, quem é aluno do Rodrigo sabe disso. A gente deixa várias viagens internacionais em curso ali, viu? Os meus cursos na minha área são muito caros também. Então, é claro que tem que ter, mas a gente quer ajudar, sabe? Então, a gente vai fazer o detox de uma forma mais acessível. Ele não é personalizado, mas ele vai ser mais acessível para conseguir ajudar. Então, a gente vai reformular. Vai fazer esse trabalho em grupo com o feminino também, para conseguir ajudar aí, para quem não consegue pagar consulta, as 2 consultas. Enfim, né? A gente vai fazendo a nossa parte, mas só para vocês entenderem que esse conhecimento que a gente está trazendo não veio de graça, né? Até porque a canalização ela vem de acordo com o nosso conhecimento também, né? Então, a gente investe também. Então, mas é isso, a gente quer muito ajudar, é minha missão, assim, a da Vicky também, eu sinto ele ajudar isso. A Rita, que está aqui, ela me mandou um áudio tão lindo depois da consulta dela, né, falando da melhora. Isso, vocês não como eu me sinto escutando o áudio, eu tenho certeza que a Vicky também. Então, é meu propósito, é o que eu quero. Então, claro que tem que ter um retorno financeiro, mas meu trabalho é ajudar também, né? Então, a gente faz. Por isso que a gente está, né, numa quarta noite fazendo live, é isso, gente. Olha o ouro que tem nessa live, né? Quem assistiu desde o início sabe que a gente trouxe várias informações importantes. Sim. Né? Sim. É isso, tá bom? Só uma última olhada. Ai, não fica
lindo. Tá lindo esse consultório. Eu vou ter que estar indo lá para a cidade da Paula me consultar presencial, fazer. É biorressonância que tu faz? Tem, ó, tá aqui, meu aparelhinho tá ali do lado. Ó, viu, gente? Quem for aí de São Paulo, região, faz uma biorressonância lá com a Paula também. Consultório novo. É isso. Tá bom? Beijos, beijos, gratidão imensa, sempre um prazer. Até E a gente vai se falando, gente. sexta. Para vocês, um beijo. Até. Tchau. Tchau.